Olá, queridos companheiros de missão, que prazer caminhar com vocês juntos no cumprimento da grande comissão. E nós sabemos que essa tarefa que nos encomenda o Senhor, que nos convoca, é a tarefa mais sublime do povo de Deus, ser ministros da reconciliação do homem com o seu Criador, do ser humano com o seu Criador. E para nós isso é um grande privilégio. E quero nesse momento também aproveitar para dar a conhecer de uma forma mais detalhada como funciona a nossa agência de envio missionário. Na Igreja de Deus, no Brasil especificamente, o território no qual nós estamos trabalhando, nós temos uma tradição de trabalhar com missões há muitos anos através do que era a campanha nacional do mês de novembro. Mas já fazem alguns anos que nós temos nos organizado e estruturado para ser não um departamento de missões, que foi o que existiu durante muitos anos, mas para ser uma agência de envio missionário. E para aqueles que conhecem a estrutura e o funcionamento de uma agência, não é difícil entender. Porém, para aqueles que nunca tiveram contato com esse tipo de organização ou de estrutura, muitas vezes não conhecem a dimensão, ou as dimensões, falando melhor, com as quais nós trabalhamos. Uma agência, ela não é o agente enviador, porque o agente enviador é a igreja local. É Deus quem chama, quem vocaciona, e é a igreja local que tem a tarefa de preparar, porque os primeiros preparos acontecem na igreja local e podem seguir, porque se a igreja está estruturada, está preparada para fazê-lo. Porém, muitas vezes a igreja não tem toda essa estrutura e então a agência missionária ela é essa facilitadora nesse processo de envio missionário. Ela está como facilitadora tanto para a igreja local, como também para a igreja nacional, no nosso caso, da Igreja de Deus no Brasil. Então, o que corresponde à AM fazer neste processo dentro da nossa denominação? Nós trabalhamos para organizar e acompanhar, é uma das primeiras funções, acompanhar os candidatos no processo de preparação e de envio. E essa acompanhar não é fazer, mas é ver como os processos estão sendo desenvolvidos a partir mesmo da igreja local, se essa pessoa é uma pessoa envolvida no ministério, envolvida nas atividades da igreja local, se ela tem crescido espiritualmente, ministerialmente na igreja local e logo, claro, a própria igreja irá encaminhá-la para um treinamento apropriado, tanto teológico, bíblico, transcultural, para que ela possa exercer o seu trabalho missionário. Desde essa perspectiva, a AM começa a ter contato com esse candidato. Muitas vezes o nosso contato começa ou em conferências que são dadas por todo o país, através dos cursos online que nós oferecemos, ou também através do curso presencial aqui no Centro Transcultural de Missões. E nós fazemos um acompanhamento personalizado desse candidato, e vocês podem ouvir isso de alguns dos nossos missionários, de como eles foram acompanhados nesse processo, tanto de capacitação como de preparação pré-campo. Então, a agência trabalha nessa área, que seria um setor, digamos assim, do que é a agência missionária. Outro setor é o acompanhamento no campo, preparação para o campo, projeto de campo, para que se possa trabalhar com objetivos claros e consumar projetos que estão sendo desenvolvidos. Um bom projeto que nós podemos mencionar seria o projeto do seminário em Angola, que tem como objetivo formar obreiros locais para que assumam esse papel de educadores dentro do seu país, dentro da denominação ali naquele país. Então, um processo que começou com uma parceria com o nosso Seminário Nacional aqui no Brasil, mas que já
tem a sua vida própria ali em Angola, também começou com uma formação mais básica, hoje já vai para uma formação de bacharel, e isso é um projeto que foi desenhado antes do missionário chegar ao campo, e ele está sendo acompanhado até a sua finalização. Esse é outro setor de trabalho da AM Brasil. Também é o setor de ter toda a documentação, todos os arquivos de cada missionário, do seu chamado, dos seus papéis, dos seus contratos, sendo acompanhado de perto. Outra área de trabalho é o trabalho bastante amplo do cuidado integral do missionário, que inclui aqui pessoas, profissionais, voluntários, que estão a cargo de cuidar do missionário no pré-campo, campo e pós-campo, em áreas diferentes, como a pastoral, a vida devocional desse missionário, a sua vida física, a sua saúde, também a sua vida psicológica, emocional, e nós temos conosco aí uns 18 profissionais que formam essa equipe de cuidado com os nossos missionários, tanto os nossos missionários enviados, que são aqueles que dão tempo completo, como também os missionários associados, que são aqueles missionários que dão tempo parcial ao ministério onde eles estão. Outra área de trabalho da AM Brasil é a divulgação e o despertar também para a oração e implicação de toda a igreja brasileira no processo missionário da Igreja de Deus. Isso se dá através de conferências, se dá através das nossas redes sociais, através do nosso aplicativo. As pessoas estão recebendo continuamente informações sobre quem são esses obreiros, quais são os campos onde eles estão atuando e o que se está realizando e quais são os próximos obreiros também que serão enviados, e também formação específica, né? Essa é uma área que nós acreditamos muito, que é a educação missionária, e ela acontece tanto a nível de igreja local, facilitando aos líderes regionais e locais a capacitação de pessoas para trabalhar na conscientização, mas ao mesmo tempo estar implicadas também nas atividades locais da sua igreja, que tem que ver com a evangelização, com o discipulado, assim como também informações mais acadêmicas, né? Através, por exemplo, do envio de pessoas para fazer o curso do Centro Transcultural de Missões, abençoando também, em parte, dando bolsas para o mestrado em missões, e formações online para todos aqueles que querem aprender mais sobre a gestão de missões na igreja local, mas também sobre evangelismo e discipulado. A gente tem feito ao longo desses anos vários cursos de formação tocando esses temas, temos criado materiais próprios, como o nosso Manual da Igreja Missionária, com o fim de atender essa necessidade nas nossas igrejas locais. Temos também trabalhado, criando material também para o departamento infantil, para que as nossas crianças, desde pequenas, aprendam a orar, a conhecer os missionários, a se relacionar com os missionários e filhos de missionários. Temos os pastores que cuidam também da vida dos filhos dos missionários, acompanhando, orando com eles. Tudo isso são áreas de trabalho que a AM tem realizado, e também a área de levantamento de recursos, para que nós possamos atender às demandas do trabalho. Dentro do trabalho da AM Brasil, há também o setor dos projetos nacionais, que são projetos que estão trabalhando hoje com povos não alcançados, ribeirinhos, indígenas, sertanejos, e que nós temos também como uma prioridade abençoar esses irmãos, e nesse aspecto nós fazemos parcerias com as nossas regiões para poder auxiliar nesse trabalho e ter esses obreiros, que são projetos que também têm o seu começo, meio e fim, né? Vamos dizer, adotar esses projetos e
caminhar com eles um tempo até que se estabilize algum dos trabalhos que estão sendo realizados. Os recursos que são levantados, eles atendem a essa demanda também, atendem à demanda das emergências que nós temos no campo, aos seguros de saúde e de outras áreas que o missionário precisa para estar tranquilo no campo e também atendido no campo, e também todo o funcionamento também da AM Brasil. Por isso é importante que a gente entenda que a AM no Brasil hoje, ela tem toda uma estrutura, tem a sua pessoa jurídica, nós temos as diferentes áreas de trabalho, temos pessoas trabalhando, por exemplo, só na área de divulgação, vendo as redes sociais, vendo o nosso aplicativo, a nossa página web, uma área financeira, o seu escritório, a secretária, tudo isso para atender melhor a demanda do trabalho missionário, porque fazer missões não é simplesmente orar e enviar. Nós abençoamos você e vá com Deus, e Deus te abençoe, Deus te acompanhe, mas nós temos que caminhar juntos, porque é uma parte da igreja que se estende, é uma parte da igreja, é um braço da igreja que se estende aos povos não alcançados, é um braço da igreja que se estende aos outros países, às outras nações, e nós participamos disso através da nossa oração contínua, né, e específica, eu gosto muito de falar sobre isso, acompanhando esses obreiros, acompanhando o campo missionário, as pessoas que vivem naquelas localidades, para que elas realmente recebam a mensagem de uma forma contextualizada, tenham essa experiência pessoal com o Cristo Redentor e Salvador, e também cresçam na fé e também se multipliquem, né? Fazendo outros discípulos de Jesus. É muito importante que a gente ore continuamente por todos esses aspectos e mais as necessidades que nós temos todos os dias de orar pelo mundo, pelos acontecimentos que estamos tendo cada dia nos diferentes países da Terra. Faz parte da nossa missão. Faz parte da nossa missão também essa informação, esse gerenciar, esse gestionar, fazer a gerência do trabalho missionário, que não é fácil, que é desafiador, que muitas vezes é mais fácil ficar na comodidade, mas que é necessário, é importante e deve ser constante, deve ser contínuo, porque também vão chegando novas pessoas vão se convertendo, e que lindo, eu sempre digo, quando alguém se converte a Jesus, dentro de um contexto, de uma igreja missionária com visão, essa pessoa já começa a sua vida espiritual, orando pelos perdidos do seu bairro, da sua cidade e de todo o mundo. Então é muito importante que a gente tenha esse compromisso e essa responsabilidade de estarmos orando continuamente, de nos informando e informando a outros e nos organizando também, porque as realidades mundiais elas vão mudando e nós precisamos estar atualizados não só a respeito dos campos missionários, como da nossa própria realidade como igreja no Brasil, como também dos processos, né, que vão sendo atualizados com toda hoje a tecnologia que nós temos, as situações vão mudando em todo o mundo. E também através das nossas contribuições, que são tão importantes para a efetivação desses trabalhos. Então, é muito importante que nós entendamos que temos uma agência hoje que trabalha facilitando, trazendo informação, e que o divulgar, fazer conhecido faz parte também da nossa missão, e que a Igreja de Deus possa se sentir orgulhosa, ainda que o trabalho é um bebê, né, que está em formação. Nós estamos aprendendo, há outras denominações que já têm muita experiência, que já estão muito mais maduras nesse processo de facilitar, de agenciar um movimento missionário, mas nós também estamos aqui aprendendo e crescendo, e faz parte já da nossa essência e da nossa organização
a nossa agência de envio missionário. E se você deseja mais informações, entre em contato conosco e será um prazer poder compartilhar. Também eu animo a todos que possam ir aí na lojinha do seu celular e baixar o aplicativo da AM Brasil para que você tenha mais informações. Aí vocês vão ter acesso à visão, à missão da AM Brasil, vão ter acesso à estrutura interna, quem são os nossos missionários, categorias de missionários, recursos audiovisuais, recursos para as campanhas que fazemos cada ano nas igrejas locais. Aí vocês vão ter e-books, vídeos e todo tipo de material que vocês necessitam para fazer um trabalho com excelência. Que Deus os abençoe e não nos esqueçamos que estamos indo no poder do Espírito Santo. Que Deus os abençoe.